Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Convido a se inscreverem em nosso canal, aqueles que ainda não forem inscritos, curtirem, compartilharem, comentarem os nossos vídeos, deixarem suas dúvidas, se comunicarem com a gente através desse canal, ou também entrarem em contato conosco através do nosso WhatsApp, aqueles que querem participar das nossas atividades como colaborador, como a atividade da irradiação, que se dá todas as terças-feiras às 20 horas, pode entrar em contato com a gente. É uma oportunidade, porque muitas vezes a gente se pergunta de que forma a gente pode fazer o mundo melhor, fazer caridade, e essa é uma oportunidade de doar as suas energias de amor, de paz, em prol dos benfeitores, para que eles utilizem dessa energia para auxiliar os nossos irmãos que delas necessitem. Convidamos também para estarem conosco na nossa atividade de Evangelho no Lar, só que essa atividade é apenas de forma presencial. Ela será interrompida nesses períodos de festividade, mas logo se inicia novamente. Todas as terças-feiras, às 19h30. E nós temos também, todas as sextas-feiras, um novo material no nosso canal. E temos a Reforma Íntima, de forma online, das 15 às 17 horas, e presencial para aqueles que moram em Cuiabá e querem conosco participar lá no nosso prédio físico. Convidamos também para uma atividade que é de final de ano e também de começo de ano, que vai acontecer no dia 1º do ano, às 19 horas, de forma online, que é um bate-papo, onde as dúvidas serão ali esclarecidas, auxiliando-nos a refletir melhor sobre as nossas questões espirituais, sobre as nossas famílias, de que forma nossas famílias podem colaborar na nossa evolução, trabalhar também a nossa relação com Deus e também sobre as dúvidas que a gente tem sobre o Apocalipse, que na verdade é a transição para o mundo de regeneração que nós estamos vivendo. Vai ser um bate-papo bem legal, que vai oportunizar nós do SESB, trabalhadores, a se aproximar mais de vocês, aqueles que nos ouvem pelo canal do YouTube. Sintam-se muito convidados a estarem conosco online às 19 horas no dia 1º de janeiro. Então vamos dar início à nossa atividade de Evangelho no Lar, feitos os nossos convites. Querido Mestre, benfeitores do nosso Centro Espírita Seareiros do Bem, que podem nos auxiliar nessa atividade que ora se inicia, nossos benfeitores, que possam nos instruir, nos auxiliar com a intuição e a inspiração para a melhor compreensão da lição e de que forma podemos utilizá-la em nosso próprio benefício, na nossa evolução. Convidamos também a todos os nossos irmãos que de forma direta ou indireta estejam atrelados à psicosfera dos nossos lares, para conosco estarem nesse momento de evangelho, esse momento de oração, para utilizar desse momento, dessa oportunidade, em seu próprio benefício. Gratidão, Pai, pela oportunidade do evangelho, que assim seja. 3. Pequena história. Um dia a gota d'água, o raio de luz, a abelha, o homem preguiçoso chegaram ao trono de Deus. O Todo-Poderoso recebeu-os com bondade e perguntou pelo que faziam. A gota d'água avançou e disse: Senhor, eu estive num terreno quase deserto, auxiliando uma raiz de laranjeira. Vi muitas árvores sofrendo sede e diversos animais que passavam aflitos, procurando mananciais. Fiz o que pude, mas venho pedir-te outras gotas d'água que me ajudem a socorrer quantos necessitam de nós. O pai sorriu satisfeito e exclamou: Bem-aventurada sejas pelo entendimento de minhas obras. Dar-te-ei os recursos das chuvas e das fontes.
Logo após, o raio de luz adiantou-se e falou: Senhor, eu desci e encontrei o fundo de um abismo. Nesse antro, combati a sombra quanto me foi possível, mas notei a presença de muitas criaturas suplicando claridade. Venho ao céu rogar-te outros raios de luz, que comigo cooperem na libertação de todos aqueles que no mundo ainda sofrem a pressão das trevas. O Pai, contente, respondeu: Bem-aventurado seja pelo serviço à criação. Dar-te-ei o concurso do sol, das lâmpadas, dos livros iluminados e das boas palavras que te encontram na terra. Depois disso, a abelha explicou-se: Senhor, tenho fabricado todo o mel ao alcance de minhas possibilidades, mas vejo tantas crianças fracas e doentes que te venho implorar mais flores e mais abelhas, a fim de aumentar a produção. O pai, muito feliz, abençoou-a e replicou: Bem-aventurada sejas pelos benefícios que prestastes. Conceder-te-ei novos jardins e novas companheiras. Em seguida, o homem preguiçoso foi chamado a falar. Fez uma cara desagradável e informou: Senhor, nada consegui fazer. Por todos os lados encontrei a inveja, a perseguição, o ódio e a maldade. Tive os braços atados pela ingratidão dos meus semelhantes. Tanta gente má permanecia em meu caminho, que em verdade nada pude fazer. O pai bondoso, com expressão de descontentamento, exclamou: Infeliz de ti, que desprezastes os dons que te dei. Adormeceste na preguiça e nada fizestes. Os seres pequeninos e humildes alegram meu trono com o relatório de seus trabalhos. Mas tua boca sabe apenas queixar, como se a inteligência e as mãos que te confiei para nada valessem. Retira-te. Os filhos inúteis e ingratos não devem buscar-me a presença. Regressa ao mundo e não voltes a procurar-me enquanto não aprenderes a servir. A gota d'água regressou cristalina e bela. O raio de luz tornou ao abismo brilhante cada vez mais. A abelha desceu zunindo feliz. O homem preguiçoso, porém, retirou-se muito triste. Essa lição exemplificativa, ela é muito bonita para nós termos a noção de que tudo na natureza, como a gente falou na Reforma Íntima passada, e eu vejo que Ney Lúcio vem trazendo a continuação desse mesmo entendimento, tudo é criado com o objetivo de servir a Deus e auxiliar ao próximo. Como a gente observa, tudo tem um objetivo. Nada é criado em vão, nada é criado a esmo. Nenhum animal que existe na natureza foi criado a esmo. Não, tudo foi criado com um objetivo. Tudo tem uma finalidade. Todas as plantas, todos os animais, todos os minerais têm a sua finalidade útil. Estão em evolução, mas também têm uma finalidade de auxiliar os outros que também estão em evolução. E aqui ele coloca um exemplo simples da gota d'água e o quanto a gota d'água auxilia o raio de luz. E ele coloca aqui a visão do raio de luz que ilumina as trevas. E achei interessante que esse raio de luz ele estende
não só as trevas de fora, mas também as trevas de dentro. Quando ele coloca a boa palavra, e quando ele coloca o entendimento, o sol, a lâmpada, a boa palavra. Então, a iluminação também de dentro, a iluminação moral, essa claridade. A abelha, ela também tem a sua finalidade de fabricar o mel. E as flores alimentam a abelha, que a abelha produz o mel, e o mel auxilia os doentes. O mel, ele tem bastante propriedades medicinais, que ele aqui relata, acho que por isso que ele coloca doentes, que tem vindo a implorar por mais flores e mais abelhas. E o homem, por último, o reino hominal. E ele coloca aqui o homem preguiçoso. E esse homem só se lastima da impossibilidade de conseguir servir. E aí ele faz essa reflexão, que todos os reinos pequeninos e humildes, todos os seres pequeninos e humildes, eles cumpriram o seu objetivo. Eles estão fazendo o que foram criados para serem feitos. Estão evoluindo. Então, se eles, que são mais simples, que são mais pequenos na criação, ainda estão menos desenvolvidos do que nós, seres humanos, fazem o seu papel, por que a gente não faz o nosso? Porque a gente não trabalha, não serve. E tem aquele ditado que diz assim, que ninguém é tão rico que de nada precisa e ninguém é tão pobre que nada possa dar. É esse exemplo aqui. Por que o pai se decepcionou com esse filho preguiçoso? Porque ele tem muitas desculpas para não servir, inclusive a si mesmo na sua própria evolução, já que só se queixava da impossibilidade, só se queixava da própria inferioridade, mas não fazia nada em benefício de ninguém nem de si mesmo. E aqui ele coloca: retira-te, filhos inúteis e ingratos não devem buscar-me a presença. Regressa ao mundo e não voltes a procurar-me enquanto não aprenderes a servir. Nessa frase aqui, leva-nos à reflexão de que nós não devemos buscar o Pai como se ele fosse apenas um Papai Noel, algo que venha a sempre nos presentear com alguma coisa. Se eu tô com um problema de saúde, então eu peço saúde. Se eu tô com problema financeiro, eu peço problema financeiro. Se eu tô com algum problema, eu peço esse problema, como se ele tivesse que sempre me atender nas minhas necessidades. Como se tudo que ele criou, o Sol, o planeta, os seres elementares, tudo já não contribui para que eu me desenvolva no local onde eu estou, nesse planeta. Já não são as misericórdias, as bênçãos. Quantas coisas a gente recebe gratuitamente, o ar que a gente respira, o nosso corpo perfeito, inúmeras possibilidades. Ele já nos dá muito. Ele já está em nossa presença, dentro dos nossos corações. Então, que a gente busque-o, está dizendo aqui, para servir, para fazer a nossa parte. Porque a gente sempre tem a ideia de que Deus tem que fazer a parte dele nas nossas vidas. Mas e a nossa parte? Compete a quem fazer? E a nossa parte, a gente não tem que fazer? Nós fomos criados para serem filhos mimados? Para sempre serem atendidos, mas nunca fazer a sua contrapartida? Não. Nós fomos criados para servir. E na Reforma Íntima eu achei bastante interessante que ele Emmanuel faz uma análise sobre o filho e sobre o servo.
E o servo é aquele que serve, mas que ele espera sempre uma contrapartida para servir. Então, se tudo tá bom, se a minha vida tá maravilhosa, então eu compartilho, eu sirvo, porque nada me falta. Então eu compartilho o que eu tenho, o mundo que eu tenho. E o filho é aquele que serve independentemente de qualquer situação. É o verdadeiro cristão, é o verdadeiro servidor, é o filho. Porque é nos momentos de mais dificuldade, nos momentos em que ele mais está em falta, mais precisa, é onde ele serve. E a gente tem inúmeros exemplos de filhos que, doentes, com problemas financeiros, com inúmeros problemas, nós tem até um homem que foi apelidado de o gigante deitado, que ele servia aos seus irmãos mesmo na cama, mesmo de cama. Então, qual é a nossa desculpa? O que nos impede de servir, de sermos filhos e de estar em contato com Deus? Porque a gente se conecta a Deus, aos nossos benfeitores, à espiritualidade superior, quando a gente está no mesmo objetivo deles, quando a gente está buscando evoluir, já que pelo processo de afinidade a gente tem próximo a nós aqueles que se sintonizam conosco, aqueles que se relacionam com nós, que têm os mesmos objetivos que os nossos. Então, se eu estou em busca de ser um filho, se eu estou em busca de trabalhar, se eu estou em busca de evoluir, eu vou ser com certeza ajudado em tudo que eu precisar que colabore com esse meu processo de evolução. E que nada é desculpa para eu não servir. Nada. Se eu, para fazer uma caridade, realizar uma caridade, não tenho bens, eu não preciso ter bens para que eu sirva aos meus irmãos. Um sorriso, uma boa palavra, um gesto de gentileza, um abraço, um conselho, uma palavra amiga. Várias oportunidades eu tenho de servir a todo instante aos meus irmãos e a mim mesma quando eu busco me tornar uma pessoa melhor, busco amar mais os meus semelhantes, busco perdoar mais, busco resolver os meus conflitos emocionais. Quando eu busco essa evolução, eu estou fazendo esse auxílio a mim. Então, para a gente refletir, que tipo de filho nós estamos sendo? Que tipo de homens, mulheres, nós estamos sendo? Aqueles ingratos, que tudo tem, mas não se satisfaz com nada, porque o filho ingrato é insatisfeito. A insatisfação já é um processo de imaturidade espiritual, uma imaturidade emocional, um descontentamento. Então, que tipo de relação eu quero ter com o Pai? De que eu sempre tenho que ser atendido, de que a religião tem sempre que me atender, de que Deus tem sempre que me atender? Ou perguntar, o que eu tenho que fazer? Qual é a minha parte nessa grande sinfonia do universo? Nesse equilíbrio do universo onde tudo tem a sua função, qual é a minha função? O que compete a mim fazer? Será que eu estou fazendo o que eu necessito fazer para eu evoluir? São reflexões muito importantes para a gente, principalmente nesse final de ano, já que é uma grande oportunidade da gente fazer o nosso balanço da nossa programação espiritual, dos nossos compromissos espirituais. Para o próximo ano, eu iniciar com os meus objetivos de evolução. São reflexões preciosas
para que a gente quem busca a evolução. Então, que a gente busque ser mais bondoso, generoso, amigável. Se eu sou uma pessoa estressada, ser mais calmo. Se eu sou uma pessoa materialista, ser mais espiritualizada. Se eu sou muito egoísta, ser mais altruísta. Se eu sou uma pessoa ingrata, buscar ser mais grato. Que eu busque os antagonistas, os antagônicos das minhas imperfeições, das minhas inferioridades, dos meus vícios, se eu tenho algum vício, de maledicência, de fofoca, que eu busque me auxiliar nesses processos, que eu já me identifico que eu tenho, para que agora, acordado, desperto, lúcido do meu condicionamento, que esse homem aqui regresse ao mundo, e não, então, para que ele não volte mais a procurar enquanto não aprender a servir, enquanto não aprender a ser útil a si mesmo, a sua evolução, que eu me olhe, veja realmente eu como eu sou, todos os meus defeitos, as minhas inferioridades, os meus vícios, as minhas imperfeições, mas que eu também saiba olhar por aquilo que eu tenho de dons e virtudes, porque são esses dons e essas virtudes que eu tenho aqui que trabalhar para o Todo-Poderoso. São com esses dons e essas virtudes que eu vou me tornar útil, que eu vou servir. Se eu sou uma pessoa que sabe ser gentil, que eu seja gentil. Que eu saiba ser amável, que eu seja amável. Que eu saiba perdoar, que eu perdoe infinitamente. Que eu saiba fazer algo de bom, que eu faça em prol de mim mesma e também dos meus semelhantes. Que eu possa ser útil, que eu possa ser filho realmente, e não só servo, para que quando eu chega na minha oportunidade de estar frente a frente com o Todo-Poderoso, ele perguntar: Evelyn, o que fizeste da sua vida? Eu saiba dizer coisas boas, eu saiba ter coisas boas para falar. Assim como a gota d'água que regressou cristalina e bela, pois já estava em contato com o Pai, cumpriu a sua função. O raio de luz tornou-se ao abismo brilhante cada vez mais. A abelha desceu zunindo feliz, para que eu tenha então coisas boas para dizer de mim mesmo. Ao final da minha reencarnação, quando o meu benfeitor fazer ali comigo uma análise sobre a minha reencarnação, que eu tenha coisas boas para dizer e coisas para comemorar de pontos que eu consegui evoluir durante o período que eu tive aqui na escola do planeta Terra. Então é um convite que é nos feito para esse momento de final de ano, esse nosso último Evangelho no Lar de 2024, que a gente possa aproveitar ao máximo essa oportunidade do Evangelho para ser família, para estar em família e para evoluirmos em família. Vamos então finalizar com a nossa oração. Querido Mestre, benfeitores amigos, que pode se dirigir até os lares que nos ouvem, assistindo às famílias que nos ouvem, fazendo a limpeza psíquica nesses lares, retirando todas as energias deletérias, todas as energias que estejam em desequilíbrio, revitalizando esses lares, fluidificando as suas águas, como também auxiliando os seus moradores nesse reajustamento espiritual, fazendo a limpeza nessas pessoas que nos ouvem, em suas famílias, e também auxiliando a todos os irmãos que se encontram no mundo espiritual, de alguma forma ligado a esses lares, que possam ser socorridos, amparados e conduzidos aos locais de hospitais de auxílio, de socorro, no mundo espiritual, de forma muito amorosa.
Gratidão, Senhor, pela oportunidade do Evangelho e que ao dormir possamos continuar o entendimento sobre as lições para melhor aproveitamento de todos os evangelhos que nós venhamos a ter e que eles possam servir para a nossa evolução. Que assim seja. Um grande abraço a todos, que tenham um excelente final de ano em família e um excelente começo de ano e que Deus possa abençoar a todos vocês e seus familiares. Até a próxima segunda-feira, com a graça de Deus. Até lá!